O Via Justiça de hoje fala sobre o combate à exploração sexual e ao tráfico de mulheres e crianças. Nossas convidadas, a desembargadora Valéria Rodrigues Queiroz, que é a superintendente da COINGE, a Coordenadoria da Infância e da Juventude do TJMG, e a desembargadora Ana Paula Caixeta, que é a superintendente da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, a CONCIV, do TJMG. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais e a AMAGES realizaram ação para marcar o Dia Internacional desta luta em 23 de setembro. Desembargadora Valéria, em que consistiu essa ação? Essa ação consistiu, de ações que a gente já vem desenvolvendo na atual presidência, gestão do desembargador Gilson, tanto a COINGE como a CONCIV, porque nós temos uma ligação, que é a violência doméstica, e essa ação consiste num assunto que se chama tráfico de pessoas. E quando a gente fala em tráfico de pessoas, principalmente as estatísticas demonstram que esse tráfico é de mulheres e crianças. Então, a COINGE e a CONCIV promoveram essa ação, essa campanha de combate ao tráfico de pessoas com o objetivo de sensibilizar as autoridades públicas que são responsáveis pelo combate ao tráfico dessas pessoas, bem como a sociedade, que também pode nos ajudar a tratar desse tema que, para mim, é muito assombroso. É pior do que o tráfico internacional de drogas, é o tráfico internacional de pessoas. Desembargadora Ana Paula, por que o dia 23 de setembro foi escolhido como o Dia Internacional contra a Exploração do Tráfico Humano? O registro que temos é que houve uma promulgação da Lei de Palácios em 1913, no dia 23 de setembro de 1913, na Argentina. Em decorrência dessa lei, houve uma motivação para que outros países também protegessem a sua população contra o tráfico de pessoas, notadamente para exploração sexual de mulheres naquela época. Desembargadora Valéria, quais materiais foram colocados nas redes sociais para chamar a atenção da população para esse grave problema? Como que a campanha que a CONCIV, que a COINGE imaginaram fazer e estão fazendo? Então, é importante, primeiro, esclarecer à população as formas de tráfico, porque a população precisa conhecer como se dá esse tráfico. Nós temos várias formas de tráfico. Nós temos são organizações criminosas que aliciam mulheres que estão em situação socioeconômica difícil, então elas são iludidas com propostas de viagens para ganhar dinheiro e lá elas são escravizadas. Você tem o tráfico de órgãos de seres humanos, você tem tráfico de crianças e adolescentes que são vendidos para adoção ilegal no exterior, e temos o trabalho análogo de escravo de imigrantes que, fugindo dos seus países, vão para outros países à procura de uma vida melhor e são transformados em praticamente escravo, pois seus direitos trabalhistas não são reconhecidos. Então, pautado nessas formas de tráfico que a gente vai desenvolver a partir dessa data, de ontem, que foi a data comemorativa, ações de conscientização, através principalmente da mídia, de que esse assunto precisa ser tratado não só a nível de esfera estadual, porque a Polícia Civil cuida das pessoas desaparecidas, que todo dia são milhares de pessoas que fazem assim, desaparecem, e fica as famílias sem respostas, e apresentar para nós como está sendo feita essa integração, como nós podemos, quais ações de prevenções que a sociedade tem que ter para que seus filhos, suas mães, suas filhas não sejam traficadas para fora do nosso país. Como o Brasil está tratando o problema de cuidado das nossas fronteiras, quando essas pessoas nossas, os brasileiros, estão sendo importados lá para fora, e como os estrangeiros que estão imigrando para cá
estão sendo tratados pela população brasileira. Desembargadora Ana Paula, como que a sociedade ela pode atuar contra estes tipos de crimes? Na verdade, a desembargadora Valéria, ela bem colocou a questão. É uma articulação necessária, diária, de metas a serem atingidas para cuidar melhor das fronteiras, para levar o conhecimento à sociedade, para não deixar adormecer o sumiço de alguém, para investigar, para buscar a origem, por exemplo, de uma empresa que oferece emprego no exterior, por exemplo, de uma pessoa, homem ou mulher, que se aproxima de famílias com vulnerabilidade social e econômica, que acreditam que entregando aquela criança, darão àquela criança uma chance de uma vida melhor, com mais bens materiais, que darão oportunidade para aquela jovem menina de ter uma vida, às vezes, glamurosa, uma vida de televisão. Então, eles acreditam em um sonho impossível, não existe milagre. Eu tenho dito nesta campanha que o sonho tem que ser seguido, sim, mas com estudo, com o trabalho, e não de uma forma milagrosa, como se houvesse uma transformação. Isso a gente tem que desconfiar, sim. A sociedade tem que estar alerta. Muitas vezes, eu tive estudando a respeito, essas quadrilhas são muito, muito aprimoradas hoje em dia. Elas pegam o celular, por exemplo, de uma jovem mulher ou adolescente, e elas mantêm contato com a família, como se fosse a filha respondendo para os pais, dando notícia que está tudo bem, mas não mostra a filha. Mostra paisagens, mostram coisas genéricas, como se tivesse tudo bem para ninguém procurar. A desembargadora Valéria bem colocou, é uma rede tão poderosa e tão grande como a rede do tráfico de drogas. E, muitas vezes, elas estão conectadas. Por quê? As crianças que não são atingidas, né, pela lei penal, elas passam a ser transportadoras de objetos ilícitos também, nessas fronteiras, por terra, principalmente, porque o nosso país ele é continental. Nós temos ali uma região enorme no norte do Brasil, na região ali do Pará, do Amapá. Nós temos uma região de garimpo, por exemplo, que ela faz divisa, né, com a América Central. Então, nós temos situações ali que eu andei pesquisando, que são de vexame. Uma família, ela vende uma filha jovem por um valor que nós compramos aqui, um suco, um café, um pão de queijo, no máximo. É uma coisa realmente, então, de ter a necessidade, que a desembargadora Valéria falou, de uma atuação mais rigorosa, de uma união de forças entre a segurança pública nacional e estaduais, para que a gente possa mapear isso de uma forma mais rigorosa. Não é normal. Eu quero dizer que a família tem que ser conscientizada que isso não é normal. É como a desembargadora Valéria mencionou, as pessoas não são mercadorias. O Estado brasileiro ele tem que estar atuando de forma mais incisiva em todos os locais, para que, colocando educação, saúde, crie oportunidade de compreensão e acesso à capacitação profissional. Desembargadora Valéria, pegando essa deixa da desembargadora Ana Paula, como que a senhora analisa a atuação do Estado brasileiro, dos Estados internacionais nesse combate? Está sendo ou não eficaz? Eu não vejo, ao meu sentir, um enfrentamento eficaz. Eu acho que nós, do Poder Judiciário Mineiro, nós somos sempre pioneiros em tantas ações. Então, o que eu acho? O que eu proponho aqui? Além de ações voltadas para as crianças e para as mulheres, o acolhimento que nós, do Judiciário, damos, porque a gente não trabalha só com a repressão, a gente trabalha com a prevenção, e nós criarmos a Concive com a COINGE juntos, um grupo de trabalho reunindo Polícia Civil, Polícia Militar,
Polícia Federal, porque, apesar de ser um crime internacional, de esfera internacional, nós temos responsabilidades pelo cidadão mineiro. Então, aqui em Minas Gerais, nós vamos, sim, fazer essa interlocução com essas autoridades e tomar conhecimento de quais são as estratégias e ações e contar com o apoio da imprensa na divulgação e mostrar para um pai e uma mãe que estiver passando fome, não venda sua filha, vá até o Poder Judiciário pedir ajuda, porque é obrigação do município prover os direitos básicos de um cidadão. Desembargadora Ana Paula, a senhora disse, numa resposta anterior, que o tráfico internacional de pessoas, né, está relacionado com a desigualdade socioeconômica no mundo, vamos dizer assim, não só no Brasil, mas no mundo. E os especialistas estão dizendo que a pandemia agravou isso. Bom, e qual que é a perspectiva? Isso significa que esses crimes não terão solução por causa disso? Porque recessão por causa de pandemia, ou vai demorar? Gostaria de uma análise da senhora sobre isso. Eu acho que essa análise ela não é só jurídica, ela é uma análise sociológica, histórica e cultural. Quando eu falo uma análise cultural, eu chamo a atenção também para uma questão que tem sido trabalhada na Coordenadoria, né, de Combate à Violência Doméstica, a questão da análise dos papéis sociais atribuídos a homens e mulheres. E nós temos percebido que a mulher está realmente muito sobrecarregada em razão da maternidade, do trabalho, da manutenção do lar. Então, a desembargadora Valéria ela falou muito bem, o Estado tem que se fazer presente através da União, dos Estados-membros e dos municípios, para dar um apoio, né, aos direitos fundamentais daquela família, daquela criança, daquela mulher, daquele homem doente também, quem sabe, daquele egresso do sistema prisional. Em Minas Gerais, a desembargadora Valéria participa de várias ações através, né, da COINGE, e eu tenho também participado através da Coordenadoria da Mulher, de ações que o governo de Minas ele está tentando, só que ele atua em 14 municípios, por exemplo, com projetos sociais importantes, projetos sociais que dão um acompanhamento às mulheres que saem das APACs, um acompanhamento aos homens egressos do sistema prisional, um acompanhamento através dos CRAS, né, que são os Centros de Referência Social dos Municípios, acompanhando escolaridade dos meninos. A desembargadora Valéria já participou de campanhas importantíssimas, cobrando punição dos pais que não vigiam os filhos para ir para a escola, dos pais que não acompanham essas atividades. Então, assim, são várias ações nesse sentido, mas eu acho que isso é um contínuo. A análise que faço é que nós estamos numa sociedade que se diz civilizada, mas ela não enxerga o vizinho, ela não enxerga o outro, ela não se preocupa com o colega de trabalho que não foi naquele momento. Na pandemia, como foi dito por você, houve um distanciamento. Eu estou aqui hoje no vídeo, nós todos estamos, permite que eu esteja bem, que eu represente, mas fora, eu desligando o computador, eu posso estar com algum problema muito sério, e cada um de nós aqui, como ser humano, tem os seus. Então, esse olhar diferenciado, essa união de forças para o cuidado, para que nós possamos ter, na porta de entrada, né, desembargadora Valéria, do município, através da assistência social, através de um posto de saúde, através de um acolhimento que aconteça no Conselho Tutelar, nas coordenadorias da mulher. Hoje existem várias portas de entrada que o conflito vai desaguar no judiciário, mas não existe discussão ampla, como disse a desembargadora Valéria, de uma política pública eficaz. Nós estamos caminhando. Eu acredito que é uma incivilidade, é inaceitável o crime de tráfico de pessoas e crianças. Homens, mulheres, mas, sobretudo, mulheres e crianças. Nós vamos falar sobre isso, continuar falando sobre isso no próximo bloco, porque o Via Justiça faz agora um rápido intervalo, voltamos em instantes.
Via Justiça de volta, hoje falando sobre a exploração sexual e o combate ao tráfico de mulheres e crianças. Participando do programa, a desembargadora Ana Paula Caixeta, que é a superintendente da CONCIV do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, e a desembargadora Valéria Rodrigues Queiroz, que é a superintendente da COINGE, a Coordenadoria da Infância e da Juventude do TJMG. Pergunto para a senhora, desembargadora Valéria, qual é o histórico do tráfico de pessoas no Brasil? É interessante, Carlos, a desembargadora Ana Paula falou anteriormente, o problema todo, acho que maior, sim, de ser a questão cultural, porque o Brasil é um país desde há mais de 500 anos, né, desde quando foi colonizado, que ele exporta pessoas, exportaram índios para a Europa, traficaram índios para a Europa, como, da mesma forma, importaram escravos africanos para cá. E a escravidão do Brasil ainda se perpetua até os dias atuais, de várias formas. No trabalho infantil, que a gente vê ainda, né? A exploração do trabalho infantil, a exploração do trabalho da mulher, também do homem, que trabalham em condições análogas a escravos, e isso precisa ser alertado à sociedade, que a gente tem que dar um basta. Nós temos uma lei que pune. O artigo 231 do Código Penal pune o tráfico de mulheres, o tráfico de crianças, essa exploração. Nós temos um pacto com a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, onde também há punições desse trabalho escravos. Nós vemos em São Paulo quantos bolivianos, quantos chilenos estão em trabalhos análogos escravos, porque tentando buscar uma vida melhor, e chegam aqui, eles são recepcionados dessa forma, sem água, sem comida. E quando nós deixaremos de ser escravos? Quando nós iremos parar de baixar nossas cabeças como se fosse rebanho? Nós não somos rebanho. Então, nós temos que mudar essa cultura de aceitar de forma submissa, pacífica, a exploração que é feita pelo governo, seja através de impostos altíssimos, seja através dos nossos direitos trabalhistas, nossos direitos básicos de acesso à saúde, à educação. Isso tudo é exploração. Então, eu acho que nós temos que sair dessa posição pacifista, né? E ser mais atuantes e sermos mais sensíveis para que possamos ter um país melhor. A senhora veja que a escravidão durou cerca de 400 anos no Brasil, né? E uma coisa que a senhora colocou é a sua indignação, né, de que o tráfico de drogas está sendo mais contemplado no olhar das autoridades do que o tráfico de pessoas, né? Gostaria que a senhora avançasse um pouco mais nesse raciocínio. Há uns 6, 7 anos atrás, eu fazia parte do grupo de tráfico de crianças no CNJ, né, que é o Conselho Nacional de Justiça, um grupo de estudo, e a gente via ali uma limitação por parte das autoridades, uma falta de informação muito grande, em razão das mudanças que ocorrem de 2 em 2 anos no CNJ, a presidência, esse grupo foi extinto. Mas o que eu vejo que não há, isso aí eu vou falar como cidadã, tá? Como cidadã, nós não temos acesso às informações de como o tráfico de pessoas está sendo combatido. O que o governo federal, o que o governo estadual e municipal vem fazendo para prevenir que isso aconteça? A repressão nós já conhecemos, está lá no artigo 231 do Código Penal. Mas eu quero saber a prevenção, porque o que interessa a nós hoje não é a judicialização. Nós queremos trabalhar, por isso que o judiciário está aqui hoje, porque o judiciário ele hoje é garantidor dos direitos do cidadão. Então, nós estamos aqui, sim, para garantir o direito dessa vítima não ter que ser violentada, como ela seja. Então, nós estamos
sim, querendo cobrar, através de integração, de uma reunião com essas autoridades, para dar transparência à sociedade do que está sendo feito no combate ao tráfico internacional de pessoas. Doutora Ana Paula, a questão da exploração sexual, como foi dito, né, é uma das formas, uma das causas do tráfico de pessoas, e a senhora falava da normalização desses crimes. Eu pergunto, como capacitar empresas, como capacitar servidores, como capacitar a sociedade civil para diminuir ou até mesmo conter essa normalização? Isso é muito difícil? Na verdade, não existe uma fórmula mágica para nada. O direito ele vem regular comportamentos humanos e também comportamentos de pessoas jurídicas. Então, a nossa ação enquanto magistrados, ela sempre foi da adequação da norma ao fato já ocorrido, ou, em alguns casos, né, agindo preventivamente, como se fosse o caso do habeas corpus, uma iminência de perder a liberdade de ir e vir. Mas a atuação dos magistrados, conforme dito pela desembargadora Valéria, após a criação do Conselho Nacional de Justiça, ela permite ao magistrado uma atuação na prevenção também, e não só na punição. Eu acho importante deixar isso claro. Essa visão, ela vem se fortalecendo. O magistrado, ele pode sair deste lugar do julgador, de esperar o fato acontecer, chegar na mesa dele para punir, ou absolver, ou condenar, né? Cada caso é um caso. Mas ele, nesse momento, ele tem o compromisso de se sentir integrante da sociedade e de convidar os outros partícipes das instituições para um diálogo, uma comunicação facilitada, uma troca de informações, como disse a desembargadora Valéria, para que seja efetiva essa prevenção ao crime. No caso aqui, nós estamos falando do crime de tráfico de pessoas. No Tribunal de Justiça de Minas, nessa atual gestão que estou integrando como coordenadora da superintendente da coordenadoria da Concive, eu quero deixar claro que todas as campanhas e ações têm sido no sentido de levar conhecimento. Qual é o seu direito? Não se cale, denuncie. Então, nós temos tido esse cuidado de fazer parcerias com escolas, fazer parcerias com a Polícia Civil, parcerias com a Polícia Militar, que tem um trabalho, ambas, né, integrantes da Segurança Pública de Minas, têm um trabalho muito eficiente no sentido de acompanhar mulheres vítimas de violência, no sentido de proporcionar monitoração para aquele agressor. Então, coloca uma tornozeleira em alguns homens agressores, autores de agressão, e quando eles se aproximam da vítima, essa vítima é avisada, dispara um sistema de alerta para que isso aconteça. Acho que o caminho é esse, sabe, Carlos? O caminho é o alerta, a prevenção. A desembargadora Valéria está corretíssima, é a união de forças para a campanha ser maior, para que as pessoas não entendam o sumiço ou até mesmo o contato das pessoas assim diferenciado. Por exemplo, a prostituição, ela é uma profissão muito antiga. Ela vai continuar existindo. Não há como acabar com ela, mas nós temos como evitar que a única opção de uma menina seja o caminho da prostituição, porque ela não tem consciência de autodeterminar-se. Como que uma menina de 12, 13 anos pode fazer escolhas? Ela está muito jovem ainda, ela está em formação. Então, as campanhas, elas ajudam nesse sentido. Nós temos parcerias atualmente de capacitação, viu, Carlos? Com o Conselho Regional de Farmácia. O Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais, ele faz uma capacitação de todos os farmacêuticos do Estado para prestar um socorro da vítima que esteja em sofrimento ou, assim, no momento de violência psicológica, violência emocional. Nós temos que entender que a violência hoje, ela não é só física. Esses aliciadores, ou mulheres também, homens e mulheres, que aliciam crianças
e mulheres jovens, eles vendem uma ideia de uma vida fácil, vendem uma ideia de uma vida glamurosa, vendem uma ideia que vão ser atrizes de Hollywood. E, nesse sentido, existe uma articulação para que a pessoa faça uma opção que não é uma opção consciente, é uma opção ardilosa. A pessoa usa de um ardil, de um convencimento até dos próprios pais, para darem um consentimento, às vezes. Poderia se chamar isso de estelionato? Eu acredito que é um estelionato moral, é um estelionato, né? É um estelionato da dignidade da pessoa humana, porque nós só sabemos exigir nossos direitos se somos capazes de entender quais são esses direitos. E o direito à liberdade, a uma vida livre, né? A realização dos sonhos, é o maior direito que o ser humano pode ter. O Tribunal de Justiça está chegando ao final, mas eu quero só falar rapidinho. Sim. O presidente do Tribunal de Justiça ele tem propiciado parcerias importantes, que são de capacitação para meninas e mulheres. Por quê? Porque se elas tiverem uma atividade econômica, a gente pressupõe que elas vão ser presas menos fáceis. Então, nós temos uma parceria com o SENAC, nós temos uma parceria com o Instituto Federal do Sul de Minas, e só nesses últimos 2 meses foram 8.600 vagas. É um número que ele não é, né, de 100 mil vagas, mas ele é um número expressivo diante dos números que vinham sendo oferecidos. Tá, vamos partir, então, para as considerações finais. Desembargadora Valéria, só perguntando para a senhora questionou a prevenção, mas em 2016 o Brasil promulgou a Lei 13.444, né, que dispõe sobre prevenção e repressão ao tráfico. A senhora diria que o arcabouço legislativo existe, só que ele não é efetivamente aplicado, é isso? Considerações finais da senhora. Sim, o Brasil, infelizmente, é um país que tem muitas leis inexequíveis. São leis apenas criadas para maquiar a realidade. E, para encerrar, uma palavra que eu achei muito importante, que a desembargadora Ana Paula falou, é a palavra escolha. Você tem que ter o direito de escolha. Eu quero ser prostituta, ou eu quero trabalhar igual escravo. É uma escolha sua, e não porque você está com seus direitos violados. E compete ao município de cada cidade, de cada estado, prover os direitos básicos do cidadão. E se seus direitos básicos, que é o direito à saúde, à alimentação, ao estudo, estão sendo violados, não venda a sua filha, não prostitua com a sua filha. Procure o juiz da sua comarca, que os seus direitos vão ser garantidos pela justiça para que o município provenha a sua dignidade e a sua alimentação, a sua moradia. Não se desespere vendendo sua filha na esquina. Procure o Poder Judiciário, porque nós vamos garantir os seus direitos que estão sendo violados. Senhora, agora, desembargadora Ana Paula, rapidamente. O Tribunal de Justiça tem um importante projeto em andamento já implantado, que chama Justiça em Rede contra a Violência Doméstica. E eu e a desembargadora Valéria pretendemos ampliar, então, essa ação para que a gente possa também tratar dessa questão. Envolve 298 comarcas, 853 municípios, envolve o Estado de Minas Gerais através da Secretaria de Defesa Social, da Secretaria de Segurança Pública, que também tem a Polícia Civil, a Polícia Militar, tem a OAB, tem o Ministério Público muito atuante também, e tem a Comissão Feminina da Assembleia Legislativa. Eu estou à disposição, quero integrar essa campanha e quero que esse alerta chegue a todo o Estado de Minas Gerais. Muito obrigada. Muito obrigado às senhoras pelas participações. Só um registro aí para o telespectador. Ministério da Justiça informando que em 2018, somente em 2018, 80 mil brasileiros sumiram. E o Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostrou que a cada dia 226 pessoas desaparecem no Brasil. Nós conversamos com as desembargadoras Ana Paula Caixeta e Valéria Rodrigues Queiroz, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Anote nosso e-mail para contato via justiça@mages
e acompanhe a gente pelas redes sociais da Amages. Muito obrigado por sua audiência. Até o nosso próximo encontro.